Eu vou conversar agora no CBN São Paulo com a doutora Márcia Guimarães. Ela é oftalmologista, ela faz parte do Hospital dos Olhos Ricardo Guimarães de Belo Horizonte, para falar de um assunto aqui muito interessante, que é a hipersensibilidade à luz, o que pode afetar principalmente o aprendizado escolar das crianças. O hospital desenvolve um estudo nesse sentido e vamos saber mais detalhes com a doutora que está na ponta da linha aqui. Doutora Márcia, muito bom dia. Bom dia a todos. Seja bem-vinda aqui ao CBN São Paulo. Apesar de esse estudo ser realizado no Hospital dos Olhos, aí em Belo Horizonte, o Hospital Ricardo Guimarães, é um assunto que interessa a toda a população, justamente quando se trata dessa questão, né, da saúde das crianças. E esse assunto, a hipersensibilidade à luz, é um trabalho inédito no Brasil que o hospital realizou ou vem realizando? Realmente esse estudo foi feito, ele já tem atualmente mais de 4 anos que ele vem decorrendo. Iniciou justamente com a nossa observação. Nós temos uma fundação Hospital de Olhos, e as crianças, nos chamava a atenção, crianças que não tinham nenhuma dificuldade no exame oftalmológico rotineiro, quer dizer, eram capazes de ver as letrinhas separadas sem nenhuma dificuldade, mas na hora do processamento, na hora de uma leitura, da aquisição do conhecimento, eles tinham dificuldades. E isso não combinava bem, porque aparentemente a gente observava a curiosidade, a criatividade, a participação dessas crianças, e isso começou a chamar a atenção, né? E fizemos então esse estudo comparativo, descobrindo o que haveria nesse grupo de crianças que as fazia ter dificuldades no acesso e no aprendizado da leitura. E quais foram as conclusões do estudo? Nós fizemos uma avaliação e chegamos à conclusão que não basta um exame oftalmológico de rotina, o exame tradicional, para se detectar as dificuldades à leitura. A leitura é um processo dinâmico, fundamental, como nós sabemos, nessa era da informação, e que exige outras habilidades do sistema visual. Então, a partir das letras separadas, nós vamos cobrando mais desse cérebro, que tem que juntar essas letras em sílabas, em palavras, em contexto, em memorização, para que, aprendendo a ler, a gente passa a ler para aprender. E é nesse processo de transição que deve ocorrer normalmente entre a segunda e a terceira séries do ensino fundamental, é que se começa a detectar um grupo de crianças em que há uma dificuldade. Elas têm uma maior sensibilidade à luminosidade, elas têm uma tendência a lacrimejar, a coçar os olhos, a queixar de desconforto, dor de cabeça e a rejeitar a leitura. Elas não gostam de ler por um tempo mais prolongado. Elas começam a ter, então, uma certa aversão à leitura. Tudo que for relacionado à leitura demora muito, elas chegam perto do papel, elas afastam do papel e queixam que tem dor de cabeça, e isso vai criando um quadro, então, da resistência associada a um progresso escolar aquém daquele que se esperava, que até então era uma criança normal, esperta, interessada e absolutamente competente para aprendizado. Quer dizer, os professores principalmente que podem detectar esses sinais num primeiro momento, pelo fato de estarem ali ao lado das crianças. E existe alguma orientação nesse sentido para os profissionais da área de educação ou para os pais, para ensinar esses profissionais e os pais também a detectar esse tipo de problema na criança? Existe sim. Isso pode ser visto, o pai pode prestar atenção em alguns sinais, assim como os professores. Então, na sala de aula, observem alguns alunos que, principalmente naquelas salas de aula onde há exclusivamente a luz fluorescente, que infelizmente hoje ela é adotada quase que universalmente, numa situação de sala de aula com esse tipo de luminosidade,
e um quadro negro, que infelizmente hoje é branco e se escreve com essas cores, né, essas canetas especiais, a criança muda de posição, ela franze a testa, ela, como se ela não estivesse enxergando bem, ela olha para o papel, ela franze, ela afasta, ela coloca a mão na testa, como se fazendo uma aba com as mãos na testa, para que haja uma diminuição da claridade no papel. Isso são os sinais, então, que nós começamos a prestar atenção. Uma criança que na hora de ler vai faltar linhas, palavras, ela às vezes lê, mas não lembra daquilo que leu, né? E há que se fazer então um diagnóstico diferencial. Se é um problema relacionado principalmente à luminosidade, à dificuldade de manutenção da atenção, com outros tipos de dificuldade durante o aprendizado da leitura, como por exemplo a dislexia e o déficit de atenção. Então, para se fazer esse diagnóstico diferencial, que vai exigir, dependendo do tipo de diagnóstico, um profissional mais especializado, como um psicopedagogo, um neurologista, um fonoaudiólogo, é interessante que se faça inicialmente um curso de 3 dias, um curso de capacitação, onde é feita uma orientação aos educadores para que eles prestem atenção na caracterização e saibam fazer o diagnóstico diferencial. Porque as formas de tratamento de uma criança que apresenta esse quadro de fotossensibilidade, dificuldade de manutenção da atenção, a dificuldade em aprender, em manter a fluência da leitura, que é chamado de síndrome de Irlen, essas dificuldades têm um tratamento, têm uma solução muito mais simples, rápida e inclusive de baixo custo, comparando-se com uma criança que tem uma dislexia mais severa, que tem uma hiperatividade, onde muitas vezes vai ser necessário o uso de medicamentos, um tratamento a médio e longo prazo ao longo de toda a vida escolar. E esse curso pessoas de outros estados podem fazer, educadores ou pais? Podem, inclusive o que a gente faz, nós temos aqui na Fundação um projeto que é chamado Projeto Educando o Educador. É um projeto onde ele é voltado para os profissionais na área da educação e mesmo da saúde, e é feita a capacitação para que essas pessoas possam fazer o diagnóstico e a identificação e o tratamento dessas crianças, e a abordagem ela é feita a partir dos sinais, dos sintomas dentro da sala de aula e confirmados depois por esses profissionais que fazem esse curso. E esse curso já foi feito por exatamente 496 pessoas até o momento. Já são 16 estados brasileiros que já tem pessoas capacitadas, e essa abordagem, que é muito simples, possibilita separar essas diferentes categorias de estudantes, de alunos, e é muito simples o tratamento, é uma coisa de baixo custo, e que faz uma grande diferença para essas crianças, porque a aquisição da leitura se torna muito mais tranquila, se torna, a fluência muito mais fácil, ela é verificada imediatamente assim que são colocados esses filtros especiais em cima do papel, e é imediata a melhora da criança, porque com a melhora do conforto, da dificuldade que ela tem, ela ganha um prazer pela leitura, potencializa o aprendizado, e isso a sala de aula agradece, a criança realmente fica com uma autoestima melhor, desempenha melhor e pega o amor pelo estudo, que muitas vezes é rejeitado em função das suas dificuldades físicas e visuoperceptuais associadas a essa forma especial de fotossensibilidade, né? Que, ao contrário, por exemplo, de uma sensibilidade alimentar ou de uma sensibilidade de outra natureza, por exemplo, olfatória, etc., que a gente consegue separar aquele alimento, aquele produto, para que a gente não tenha acesso a ele. Quando a hipersensibilidade está relacionada à luminosidade, nós não podemos nos dar esse luxo. Então, toda vez que a criança se encontra em um ambiente com essa luminosidade fluorescente mais intensa,
né? Observem que essas crianças, normalmente, elas vão preferir estudar, às vezes, com baixa luminosidade, quase no escuro, não gostam de muita luz as deixa irritadas, ansiosas, pouco concentradas. Essas crianças, só com essa manobra, com essa atividade melhorada, elas agradecem instantaneamente. Então é muito interessante, baixo custo e são muito efetivas. Ou seja, é um grupo de pequenas condutas, né, que se pode adotar em sala de aula, em casa, que vão trazer grandes benefícios no aprendizado da leitura. Agora, o adulto pode manifestar esse tipo de sensibilidade também? Olha, aqui na nossa clientela, nos nossos pacientes, nos nossos programas de prevenção, nós fazemos isso com uma certa frequência. Metade, pelo menos, dos nossos pacientes são adultos, e inclusive a maior parte que eu tenho são de advogados e que trabalham em um regime intenso de muito demanda visual. A demanda visual prolongada. Jornalistas também? Jornalistas também, muitos jornalistas, e isso pode se manifestar não só na leitura de um texto, mas também no computador, ou então em ambientes especiais. Por exemplo, uma dona de casa que detesta, por exemplo, ir a um supermercado ou um shopping center, ela nota que ela vai ficando irritada, ela tem dor de cabeça, ela chega a ter náuseas em certos ambientes, é a luminosidade ativando então o desconforto cerebral. Existe um fenômeno que é ligado à hipersensibilidade de todo o sistema nervoso, ativado pela luminosidade. Então, em muitos casos de enxaquecas com muita frequência no adulto, o problema é essa fotossensibilidade, assim como motoristas e vários tipos de profissional. Eu tenho casos muito interessantes aqui de pessoas que, ao mudar o ambiente de trabalho, eram ótimos profissionais, passaram para um outro ambiente com outro tipo de luminosidade, ou seja, a iluminação feérica, fluorescente, com mais estímulo auditivo, etc., eles caíram a produtividade. Eles começaram a ter problemas relacionados a uma certa irritabilidade, a uma falta de concentração, inclusive a relacionamentos mais com atrito, com uma ansiedade maior, levando a uma baixa produtividade e absenteísmo relacionados então ao ambiente de trabalho. Então isso pode ter inclusive repercussões profissionais em termos de produtividade e qualidade de vida dessas pessoas. Isso é um grande debate, inclusive nos Estados Unidos, porque são bilhões de dólares perdidos em funções de pacientes que têm essa fotossensibilidade, com enxaquecas frequentes, o que cai a produtividade e leva, inclusive, à ausência do trabalho, né? E a pessoa mesmo não faz essa associação. Então ela fica imaginando outras causas e muitas vezes modificações no seu ambiente de trabalho, ficar mais à proximidade às vezes da luz natural, lhes dará melhores condições de vida e produtividade. Quer dizer, interessa não só ao mercado de trabalho, mas o próprio indivíduo, que isso seja ajustado. E os casos são muito interessantes. Eu tenho, por exemplo, um caso interessante de um advogado que nos procurou, porque ele era, vou citar porque é interessante, ele era especializado em direito ambiental, tinha um pequeno escritório e foi convidado a se associar a um outro escritório muito maior. E ele nos procurou com a seguinte queixa: eu tenho uma produtividade baixa, mas até então, trabalhando sozinho, eu estava ajustado a ela. Mas convidado para esse grupo maior, eles estão me cobrando uma produtividade que eu não consigo dar, porque a minha leitura é baixa. Em termos de fluência, eu leio mais devagar, eu preciso reler muitas vezes para que eu tenha uma real compreensão, tudo tem que ser grifado, relido. Muitas vezes eu tenho de gravar os meus protocolos, os meus processos, e depois, ao escutá-los, é que eu determino as minhas conclusões finais. Nesse escritório maior, eu tenho de qualquer modo de produzir muito mais e rapidamente. Eu queria que a senhora me ajudasse nisso. Então, com o uso desses filtros especiais que bloqueiam aqueles comprimentos
exatamente selecionados, a gente consegue melhorar, não 10 ou 20, mas às vezes 100% na velocidade de leitura dessas pessoas. O resultado é tão surpreendente que nós estamos, então, com um protocolo desenvolvido, inclusive, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, para que esse padrão de leitura, de movimentação dos olhos durante a leitura, na cognição, na compreensão, sejam registrados, para que isso seja avaliado, e já tem sido feito, com 6 meses, 1 ano de follow-up, para que a gente já tenha, como temos agora, os dados estatísticos que compreendem por que a luminosidade pode ter tantas repercussões na vida das pessoas, e que, por incrível que pareça, até então, isso não estava sendo levado em consideração como deveria em todas as nossas áreas de conhecimento, na saúde, educação e no ambiente de trabalho. Agora, o adulto que tem que tiver alguma suspeita de ter essa hipersensibilidade, deve procurar o profissional da área de oftalmologia, né? Deve procurar, mas veja, o exame oftalmológico de rotina não detectará essa alteração, porque ela não está na habilidade de ver letras separadas, que é o que a gente faz no exame. É preciso que haja um exame especializado, voltado para o processamento da informação visual. São testes especiais, né? A gente tem um site, se alguém quiser se informar melhor, inclusive um questionário que pode ser respondido pelo próprio site, onde a pessoa pode saber se seria ou não o caso de pensar sobre essa possibilidade, né, para aquele indivíduo específico. Qual que é o site? O site é www.dislexiadeleitura.com.br. Ótimo. Vamos repetir então, www.dislexiadeleitura.com.br. Exatamente. E agora, algum ouvinte, educador que tiver interesse em fazer o curso aí em Belo Horizonte, também tem informações por esse site, ou seria um outro endereço na internet ou um telefone específico? Não, olha, o nosso maior prazer é que isso fosse levado à escola pública. Inclusive, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, nós estamos, inclusive, desenvolvendo uma série de aparelhos que possam fazer esses testes a baixo custo, para que a gente consiga disseminar isso na escola pública. Porque uma criança de escola particular, ela tem acesso a um psicólogo, ela tem acesso a um psiquiatra, a um neurologista, a um psicopedagogo, a um fonoaudiólogo. Mas a criança da escola pública, ela não tem esse recurso. E se a gente conseguir triar entre essas, aquelas que têm a fotossensibilidade, a gente poderia fazer uma grande diferença. Então, por esse mesmo site, os educadores, os gestores, eles têm acesso a todas as informações e podem também fazer as perguntas que nós podemos respondê-las com todo prazer, esperando que eles também abracem essa causa, que vai ter um impacto muito grande, porque a gente sabe que o futuro de um país hoje está na educação, e é a principal causa hoje, né, desse atraso do Brasil em muitas causas, é justamente o nosso baixo desempenho comparado aos outros países do primeiro mundo. A gente pode estar entre os G20, né, João Carlos, mas em termos de educação nós não estamos nem entre os G60, né, infelizmente para nós. Doutora Márcia Guimarães, oftalmologista do Hospital dos Olhos Ricardo Guimarães de Belo Horizonte, muito obrigado pela participação aqui nesse CBN São Paulo. Vamos lembrar mais uma vez o ouvinte que quiser mais informações sobre esse assunto, basta acessar então o www.dislexiadeleitura.com.br. É isso? Isso mesmo. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia, obrigado. Luque Comunicações, a pioneira em clipping eletrônico. A Luque recorta o rádio para você e para a sua empresa.